Sejam todos bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite pela Rede Meu Norte, 2 edições na semana pelo YouTube, sempre terças e quintas às 20 horas. E, obviamente, episódios especiais e extras para você consumir lá no YouTube, no TikTok, no Kawaii, nas plataformas de áudio, que é muito importante. Você está muito elegante, Kilson. Oh, Heron, veste o homem atual. E sabe onde você encontra Heron? Me diga. Nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e Tocantins. É, meu amigo, eu estou muito feliz porque a gente vai bater um papo hoje com alguém que conhece a política do Piauí como poucos, né? Muito poucos. Ele passou quase que por todos os cargos eletivos, hoje é senador da República, ele é ex-ministro da Saúde, desenvolveu um papel importantíssimo, teve uma chancela e uma força muito grande na briga pelos royalties do petróleo para o Brasil, em especial para o Nordeste, para o Piauí. Ele foi o primeiro deputado federal a saltar pelos 100 mil votos, o que era muito difícil à época. E eu tenho o prazer de receber uma salva de palmas, senador Marcelo Castro. Seja bem-vindo, senador Marcelo Castro. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui no estúdio de vocês para fazer aqui esse podcast. É a primeira vez que o senhor faz um podcast, né? É a primeira vez que eu faço um podcast. Exclusivo que eu sou de hoje. Exclusivo. Do alto dos meus 73 anos. Mas com um corpinho de 60, tá? Tá muito bem. Mas antes, eu quero te pedir um favor. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like. O YouTube precisa entender que você quer consumir esse produto, então se inscreva. E se você consome qualquer um desses produtos aqui atrás, por favor, dá essa moral para os nossos patrocinadores que nos ajudam muito. Estreiam hoje 2 novos patrocinadores. Drogarias Ferreira, eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Cândido, fechou 1 ano com a gente, estou muito feliz com isso. E o Instituto São José, você sabia, senador, que teve o jovem do Piauí, primeiro lugar geral do Piauí é do Instituto São José, que é o Dudu. Um menino extraordinário, maravilhoso. Inclusive, o professor comparou ele ao Rafael Fonteles hoje aqui, mas enfim. Mas muito obrigado pela participação. Senador, primeiro é um prazer receber o senhor aqui nesse bate-papo de mesa, de bar, conversa tranquila, gostosa de conversar, para falar principalmente de vida, que eu acho que é o que falta e a galera quer consumir durante 1 hora, 1h30, 2 horas. Eu queria começar que o senhor falasse um pouco da sua história desde o início, a trajetória familiar, a política no sangue. Como é que tudo começou? Por coincidência, Yeltsin, essa semana eu estava conversando com um primo meu, a gente falando de tempo de política, né? E bom, eu tenho 41 anos de mandato eletivo. Agora de política eu tenho 73, porque desde que eu nasci, eu não me lembro assim, um período nenhum da minha vida que não fosse envolvido com política, a não ser um período que eu fui dedicado a fazer pós-graduação, mas sempre fazendo pós-graduação, fazia também política universitária e sempre estava antenado com as questões políticas do país. E 41 anos ininterruptos. Eu passei 4 anos fora. Parado? Posso dizer ininterrupto, porque eu deixei de ser deputado estadual. Eu tinha sido deputado estadual 3 vezes. E aí não me candidatei na eleição de 94. Eu queria ser federal. Vi que não tinha condições de ser federal, de bom, estadual também eu não quero. Foi a época que o Monsanto ganhou a eleição e eu fui para a presidência do IAPEP. Então, quer dizer, não teve... Mas continuou. Continuei porque na presidência do IAPEP também era um cargo político, né? Senador, qual é a diferença daquela política de 60, 40 anos atrás para essa mudança que tem acontecido ou essas polarizações que vivemos nos últimos anos? Ela já existiu no passado, mas de uma forma diferente sem internet? Não, polarização sempre houve, né? Essa polarização, eu acho que é saudável, né? As pessoas que pensam de um jeito, pensam do outro, o mundo inteiro é assim, né? Você pode pegar os partidos políticos mais tradicionais do mundo, eles estão no campo do centro, no campo da esquerda, no campo da direita. O que é que não é saudável para a democracia? O que é tóxico para a democracia? São os extremos. Então, a extrema-direita, a extrema-esquerda, que pregam a luta armada, que pregam a destruição da democracia, isso é que tem que ser combatido. Agora, não sendo os extremos... É salutar. Salutar, é importante. A sociedade é múltipla e diversificada, então a política tem que ser também. A primeira eleição foi com quantos anos? A primeira candidatura com sucesso?
32 anos, 1982. Nosso ano depois que eu nasci, 44 anos atrás. Nós estávamos saindo do período de ditadura, né, militar que teve o Brasil, e estavam abrindo, era a abertura que estava sendo feita e começaram as eleições livres. Se bem que a de 82 foi livre com amarras. Como era isso? A eleição de 82 era uma eleição coincidente. Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador e senador. De uma vez só. De uma vez só. E, naquela época, a ditadura militar, os seus apoiadores da Arena, fizeram uma legislação que o voto só valeria se o eleitor votasse em todos os candidatos do mesmo partido. De ponta a ponta. De ponta a ponta. E, naquele tempo, o PDS, que era o partido do governo, era hegemônico. Então, aqui no Piauí, ele tinha quase todas as prefeituras, né? Tinha sublegenda, legenda 1, sublegenda 2, sublegenda 3. Então, eles discordavam na base, mas todos eram ligados ao governo. O Alberto Silva foi candidato a governador e, com essa legislação, evidentemente que ele perdeu. Por quê? Nas cidades pequenas, como é que a pessoa, o eleitor, iria deixar de votar no seu candidato a vereador, no seu candidato a prefeito, que eram todos do PDS? Então eram obrigados, praticamente. Porque não podia divergir. Porque se ele votasse no Alberto Silva, que era do MDB, todos os outros votos teriam que ser do MDB. Isso nas pequenas cidades. Nas grandes cidades foi o contrário. O Alberto Silva é que puxava o voto. O eleitor votava no Alberto Silva, aí teria que votar no deputado federal, estadual, tudo, do MDB. Naquela época, aqui em Teresina, se não me falha a memória, eram 21 vereadores. Sim. O MDB elegeu, acho que de 14 dos 21. Né? O Alberto Silva teve 70% dos votos. Todo mundo tem uma votação espetacular. O Deoclésio Dantas, acho que teve quase 20 mil votos, ou mais de 20 mil votos aqui em Teresina. Já era muito voto. Eu fui, eu acho que o segundo mais votado do MDB, tive 5.500 votos. Evidentemente, nas costas do Alberto Silva. Quer dizer, o eleitor votava no Alberto Silva e saía puxando. E aí tinha que votar em todo mundo do MDB. Quem estava melhor posicionado teve essa vantagem. Quantos votos à época você teve, você lembra? Me lembro. 18.600 votos. Caraca. Perdi para o Deoclésio Dantas, que foi o mais votado do MDB. Né? Não entrou? Não entrou, sim, né? Foi o mais votado. Foram 18, né? Nós elegemos 10 deputados dos 27 deputados estaduais que eram naquela época. Então foi aí, Yeltsin, que começou realmente a força da oposição no Piauí. Porque nós elegemos 10 deputados estaduais, elegemos 3 deputados federais, que foram o Ol Ferraz, o Heráclito Fortes e o Ciro Nogueira, pai desse Ciro Nogueira atual. Pelo MDB. Pelo MDB. Que à época era PMDB. E elegemos no Piauí todo 11 prefeituras. Das, à época, quantas? Devia ser uma 114, mais ou menos, se não me falha a memória. Então, nós elegemos Parnaíba, com o doutor João Silva, Luiz Correia, Cocal, Piracuruca, Altos, Barras, né? Oeiras, com o Bessá, que se elegeu Oeiras, Monsenhor Gil, São José do Piauí e Santa Filomena, lá no extremo sul do Piauí. 11. Então, aí foi que formou a base do MDB. Pois é, ali a partir de 82, o MDB se tornou um partido... Um pedigree do MDB ali. Competitivo. Em 86, teve uma cisão no governo. O Lucídio Portela tinha sido o governo anterior, tinha elegido Hugo Napoleão. Romperam. O Lucídio saiu de lá e apoiou o Alberto Silva. Então, isso foi a maior surpresa de toda a história política do Piauí. Né? O Lucídio, então, foi ser o vice do Alberto Silva. E nós ganhamos a eleição de 86 com o Alberto Silva por 14 mil votos. Você imagina? Muito pouco. Eu tenho uma curiosidade, assim, hoje, como o senhor vive no mundo digital, e aquela época era diferente, hoje, tipo, você tem uma informação na mão de falar assim, olha, sul do estado, cidade tal, tá virando. A gente tem que correr para lá e dar um jeito de dar uma virada nisso. Como funcionavam essas comunicações à época de 75, 80, 80 e pouco? Como é que era essa comunicação? Dizer assim, como é que tá aí? Vamos perder por quanto? Era só se fosse por portador. Era, né?
Essas cidades do sul do estado, a maioria delas, não tinha telefone. O telefone era um posto telefônico que as pessoas iam ao posto telefonar. Eu fiz muito isso. Eu viajava para o sul do estado, chegava em Cristino Castro, né? Parava lá na casa dos nossos amigos. Aí eu ia ao posto telefônico, telefonar para minha esposa e dizer, olha, estou aqui passando em Cristino Castro, está tudo bem. Estava em Santa Filomena. Então tinha que ir ao posto telefônico, às vezes tinha uma fila, né? As pessoas... Era um mundo completamente diferente, né? Mas assim Hoje mesmo não, hoje conseguiam, é tudo... assim mesmo conseguiam se comunicar, porque a política é muito dinâmica, né? Mudava ali, isso não mudou. Não, agora a velocidade é muito maior, quer dizer, os acontecimentos são muito mais rápidos e você toma conhecimento muito mais em tempo real. De primeiro demorava até você Era, tomar decisões, né? E nessa escalada de cargos, né? Cargos, quando eu falo de pleitos, estadual, federal, ministro, senador. Por todo esse tempo, porque todos falam da experiência que o senhor tem quanto eleições e que nunca absolutamente perdeu sequer uma nas suas perspectivas de vitória ou derrota. Quantas dessas? E eu tenho pouco espaço agora para perder, não é? É verdade. Quando é que você começou com essa brincadeira de anúncio? Porque eu tenho 41 anos, né? E não vou ter mais outros 40 pela frente. Então o espaço encurtou. O espaço de perder tá... Bom, eu fui candidato, fui 3 vezes deputado estadual, né? E fui 5 vezes federal. É muito tempo. Então né? foram 8 eleições proporcionais. Das 8, né? Eu fui o mais votado do estado em 5 delas, né? Então isso é um feito assim. É muito forte. Você me recebeu aqui dizendo que eu fui o primeiro deputado federal a romper a barreira dos 100. 100 mil votos. E é verdade, né? E ainda sou o deputado federal que teve mais votos, em termos absolutos, na história do Piauí. Quantos votos? Em 2010, eu tive 170 mil votos. Se atualizar, que eu não atualizei, mas se atualizar para hoje, tenho certeza que dá 200 e tantos mil. E uma época, era um jeito diferente a época de fazer política, porque não tinha internet, era muito presencial, de passear em todos os lugares. Aí uma vez nós estávamos, eu sei que é uma prosa aqui, nós estávamos no aeroporto em Brasília. Eu ia pegar o voo aqui para Teresina e estava uma turma de teresinenses que foram assistir o jogo do Fluminense. Era disputando o campeonato. Esse que o Fluminense ganhou agora da Copa do Sul-América, né? Sim. Da América do Sul. Não, Libertadores. Libertadores, né? O Fluminense foi finalista, mas não ganhou nessa época. E lá estava o Afrânio Nunes, né? Estava o João Vicente Claudino, o Kleber Eulário, um bocado de... Os fluminenses, os tricolores dodóis. Eu também sou fluminense. Então também é dodói, nesse aspecto. E aí o Afrânio Nunes, né? Mas você tinha ido assistir o jogo, não? Não fui. Foi uma mera coincidência. O Afrânio Nunes virou para mim e disse, Marcelo, rapaz, me diz uma coisa aí. Qual é o segredo que você tem tanto voto, né? Eu digo, Afrânio, não sei assim exatamente, são muitos fatores, são muitas as variáveis, mas eu acho assim que um ponto muito positivo é a minha presença, né, na base, né, a atenção que eu tenho aos líderes políticos, né, a consideração que eu tenho, sempre procurar resolver os problemas, atender todos os telefonemas, se eu não posso atender, eu retorno, né. Bom, são muitos os fatores, né? Eu trabalho muito aqui em Brasília, correndo atrás de recursos para levar para as prefeituras. Aí eu concluí, digo, Afrânio, mas eu acho que o fator principal mesmo, preponderante, é que eu tenho medo de perder tão grande. Que trabalha muito. Então, esse negócio de candidato que se julga, né? Não, já estou eleito, estou tranquilo. Não, eu nunca passei por isso. Em todas as minhas eleições, mesmo sendo mais votado, eu ficava ansioso, apreensivo, preocupado. Senador, por exemplo, quando você chega aqui em Teresina, ou no Piauí, enquanto deputado federal, senador, uma rotina normal, como funciona? Bom, minha rotina é como senador. Eu vou segunda-feira à tarde para Brasília,
volto quinta-feira à noite, dou expediente sexta e segunda no MDB e sábado e domingo, às vezes, muitas vezes sexta, eu faço agenda no interior. Então, essa sexta-feira, agora nós tivemos, final de semana, não foi no sábado, com Rafael Fonteles, em Luzilândia, Matias Olímpio, em Parnaíba. Hoje era para eu ir com ele para o Cerrado, né, que teve lá, está tendo um evento lá da Fazenda Progresso, mas eu não fui porque estou indo amanhã para o Mato Grosso. Vou a um evento de energia lá, que eu sou vice-presidente da frente de parlamentar da energia elétrica, das energias e petróleo e gás. E para eu ir amanhã, eu teria que ficar hoje sem atender as pessoas. Como eu já tinha marcado muitas pessoas para atender e depois vou passar a semana toda em Brasília. Sexta-feira já é carnaval, eu vou para a minha fazenda. Vai descansar um pouco? Carnaval e Semana Santa, quem quiser me pegar, quiser falar comigo, tem que ir. Tem que ir na fazenda. Tem que ir na fazenda, que fica em Santa Luz, ali pertinho de Bom Jesus. Porque quando todo mundo olha pro senhor assim, pergunta assim, pô, mas o que ele gosta de fazer mesmo? Qual é a grande paixão? O que é que ele dá além da política? Bom, a política não me cansa. Eu faço política 24 horas por dia e é um prazer. É uma coisa prazerosa, né? Não me canso, hora nenhuma. Rapaz, como é que você dá conta? Não, para mim aquilo ali é uma coisa tranquila, né? Agora, afora a política, eu sou pecuarista. Isso me dá um prazer imenso. Eu tenho ligações, né, com a terra. Eu era menino e ia passar férias na casa de um tio meu que morava no interior, lá de São Raimundo, que era a fazenda lá, Jaburu, que ficava 2 léguas. De primeiro ninguém falava em quilômetros. No meu tempo era léguas, né? Que uma légua são 6 quilômetros, né? E eu criei essa paixão. Paixão. Então eu vou na minha fazenda, ando de cavalo, dirijo o trator, né? Vejo o capim, o gado. O cheiro da fazenda é muito característico, né? Coisa maravilhosa. E não me canso. Também. Apesar dos 73 anos, eu acordo 5 horas da manhã, vou para o curral, tiro leite. Faz algum tipo de atividade física, senador? Eu faço caminhada. Diária? Diária e fazia musculação. Veio a pandemia, agora voltei de novo. Estou fazendo retornando. Vai lá que o céu. Bom, senador, o senhor conviveu muitos anos com o doutor Alberto Silva. E eu acompanhei alguns nos noticiários, a questão da mamona. Ele já falava nas energias renováveis. Qual a diferença da época que o doutor Alberto falava das energias renováveis para atualmente, as energias atuais renováveis? Bom, antes de mais nada, que o Alberto Silva foi um homem muito à frente do seu tempo. Então, o Alberto Silva foi a primeira pessoa que eu vi falando em energia eólica. Ninguém falava nisso. Verdade. Foi a primeira pessoa que eu vi falando em biodiesel. Ninguém falava nisso. Então, ele realmente estava à frente de todo mundo. Então, o biodiesel hoje é uma realidade. Energia eólica é uma realidade. A única energia eólica que tinha no Piauí era um catavento que ele tinha na residência dele lá em Parnaíba. Que ele já acreditava fortemente. Já acreditava fortemente. E hoje o Piauí está se notabilizando como o Nordeste, de resto do Nordeste, com a energia eólica e a energia solar, que está crescendo muito. E isso é uma coisa atual, moderna, e isso vai trazer, eu acredito que vai catapultar o Piauí a um patamar muito mais elevado da sua economia. Por quê? Porque nós vamos produzir aqui no estado a energia do futuro, que é o hidrogênio verde. O hidrogênio você tira ele da água, porque ele é H2O. Só que essa molécula de água, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, ela tem uma ligação muito forte. Então, para você separar esses átomos, você precisa fazer a eletrólise da água. E essa eletrólise consome muita energia. Que energia é essa? Só serve se for energia limpa. Porque se for energia fóssil, que vem do petróleo, você está enxugando gelo, você está trocando 6 por meia dúzia. Você está poluindo para produzir
O Uma energia hidrogênio, limpa. uma energia limpa, mas você está poluindo para produzir limpo. Então, você tem que utilizar uma matriz limpa para produzir o hidrogênio. E essa ideia do governador Rafael Fonteles, que está pondo em prática, botando lá em Parnaíba, eu acho que isso aí vai dar um salto muito grande na economia do Estado. Antes de a gente chegar nessa parte do atual governo, também de prefeitura, eu queria que o senhor falasse para a nossa audiência sobre a experiência de ser ministro da Justiça. Oh, perdão, da Saúde. Está falando da Justiça que saiu agora. O ministro da Saúde. Como é que foi essa experiência de... nós tivemos alguns senadores ministros, entre eles, agora há pouco, o Ciro Nogueira e o senhor da Saúde. Exato. Qual é o tamanho da relevância que o Piauí teve no seu ministério? O que é que você ficou muito feliz e orgulhoso de trazer? E qual foi esse presente que a vida lhe deu de poder cuidar da saúde dos brasileiros, né? Pô, Eudes, foi um momento muito enriquecedor, né? Ser ministro da Saúde é uma coisa assim transformadora, porque é o ministério que tinha, à época, o maior orçamento e ainda hoje tem. Quer dizer, hoje está perdendo para o Ministério do Desenvolvimento Social. E teve uma coincidência. Quando eu cheguei ministro, tomei posse como ministro da Saúde, 5 dias, parece que eu só estava esperando eu tomar posse, surgiu a epidemia de Zika vírus. Quer dizer, a gente não sabia nem o que era. Começaram a aparecer crianças, em Pernambuco principalmente, com microcefalia. E uma incidência muito superior ao normal. E aí o ministério todo foi para o Pernambuco. Com um mês, nós tínhamos dado o diagnóstico da origem disso daí, que era do vírus da Zika, né? E aí nós fizemos um movimento nacional, implantamos um plano, um centro de comando, de controle e comando em Brasília, reunimos com todos os governadores, prefeitos de capitais, e tinha um comando único nacional para o combate ao mosquito para poder evitar esse transtorno. Semelhante ao que aconteceu agora com a Covid. Só que nosso tempo como ministro tinha um comando, tinha uma consequência toda a nível nacional, nível estadual, nível municipal. E agora não. Teve a epidemia e foi essa bagunça. Uns a favor, outros contra, remando, uns querendo pela ciência, outros contra a ciência, uns a favor da vacina, outros contra a vacina, e deu esse transtorno todo que nós perdemos vidas, que iríamos perder em qualquer hipótese, mas jamais nós perderíamos a quantidade de vidas que nós perdemos se nós tivéssemos seguido o caminho da ciência. O senhor conviveu com o deputado Bolsonaro à época? Convivi. Como deputado? Como deputado, 20 anos. 20 anos. Como é que ele era lá na Câmara? Como é que os deputados enxergavam ele naquela época, que não tinha tanta internet, enfim, uma série de situações? Bom, vou lhe falar aqui a realidade, né? Vou ser aqui bem sincero. O Bolsonaro, ele era um deputado completamente ausente. Você não o via no plenário, você não o via apresentando um projeto, você não o via relatando uma matéria. Ele simplesmente, eu acho que era capaz de eu passar um ano no Congresso, frequentando todos os dias, que eu sou muito assíduo, e eu acho que passar um ano sem me encontrar com ele. Por quê? Não sei, ele era ausente. Mas, de vez em quando, a gente ouvia falar nele, sempre por fatos assim extraordinários, né, extravagantes. Como, por exemplo, a gente estava na liderança do MDB, eu me lembro, como hoje um colega nosso, rapaz, você viu o discurso do Bolsonaro? Não. O discurso dele disse que o Fernando Henrique devia ser fuzilado. Sempre extremista. Sempre assim. Não, o Bolsonaro agora disse que não estuprava a Maria do Rosário porque ela era feia, né? Que é outro discurso que as milícias estavam falando contra as milícias, que elas podiam ir para o Rio de Janeiro, que seriam bem vistas, né? Então ele surgiu assim, de uma hora para outra, e de uma maneira fulminante, né? Mito para onde ele chegava, todo mundo aplaudindo, e ele... Mas que vácuo foi esse, pela sua experiência?
Porque não é possível que não tenha tido um vácuo aí. Teve. Foi a questão do PT, né? Que veio o lavajatismo, né? A Operação Lava Jato, É lavatismo? É lavajatismo? que criminalizou a política, né? O maior líder da esquerda, que era o Lula, foi preso e as pessoas ficaram, né, realmente comovidas, né, com tudo isso daí e passaram para o outro lado. Esse foi o vácuo. Esse foi o vácuo. Mas, por exemplo, no Só que eu acho que ao invés de ir para a direita, né, foram demais, foram para para a extrema-direita. a extrema direita. Por exemplo, agora nós temos um provável candidato à presidência da República da direita. Por exemplo, o Tarcísio ou o Ronaldo Caiado. São pessoas de direita, com a formação de direita. O Caiado foi presidente da UDR, acho que foi o fundador da UDR, nunca saiu da direita nenhum dia da sua vida, mas é uma direita, digamos assim, civilizada. Moderada, né? Que conversa, né? É o que acredita em ciência, que acredita em vacina, tá entendendo? Que a Terra é redonda, que não joga pedra na Lua, que não quer destruir a democracia, que quer chegar ao poder pelos meios democráticos. Quando o senhor viu, por exemplo, a época já como senador, quando tudo começou a acontecer do Covid, ex-ministro da Saúde, quando viu toda aquela atrocidade começar de vacina, jacaré, vacina não funciona, rebanho, o que é que passava na sua cabeça ali? Yeltsin, uma das coisas assim mais tristes não é você ver a pessoa comum que não tem nenhuma formação médica acreditar nessas sandices. Ora, tinha gente que dizia que a vacina era chinesa e que tinha um chip na vacina que era para a China dominar o mundo. Como é que a pessoa acredita numa tolice Mas dessa? tinha gente que acreditava em muito. Mas muita gente que acreditava. Agora, para mim, assim, a maior decepção das decepções da minha vida foi encontrar colegas meus, médicos, que conviveram comigo, ou que eu conheço, e eles embarcaram num negócio desse. Como é que pode? Quer dizer, a pessoa passa 70 anos da sua vida estudando, aprendendo, sabe o que é vírus, sabe o que é transmissibilidade de vírus, sabe o que é epidemiologia, sabe o que é vacina, sabe como que é anticorpos. E aí chega uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, que nunca estudou, que não sabe de nada. Um achismo completo. Aí diz, não, essa vacina é experimental, não serve. E as pessoas acreditam. Entendendo? Nós temos um exemplo, um colega nosso, o Osmar Terra. O Osmar Terra, até essa epidemia de vírus, dessa pandemia que houve, da Covid, ele era um cara absolutamente normal. Meu colega, deputado federal, né, bem conceituado na Câmara, foi presidente da Frente Parlamentar dos Médicos, né? E aí, quando veio essa questão, ele desviou completamente. Mexeu com a cabeça demais das pessoas, né? Tem um podcast dele lá, um vídeo dele lá, que ele dizia, não, essa pandemia vai chegar, isso não tem nada demais, isso vem com 3, 4 semanas, vai 70% da população vai pegar, cria a imunidade de rebanho, tá entendendo? 99,6%, não sei onde é que ele achou esse número, das pessoas que pegarem Covid não vão sentir absolutamente nada. Olha. E com poder de fala absurdo. Um poder, e as pessoas acreditam. Ora, gente, nós temos história naquele tempo, a revolta da vacina, que era a vacina contra a varíola. Sim. Tinha até uma certa razão de existir. Por quê? Não existia nenhuma vacina no mundo. Os médicos descobriram, foi um médico inglês que descobriu que a vacina, né, que tiraram da vaca. Da vaca, foi. Né, aquelas pústulas da vaca que estava com varíola e aplicava na pessoa e notou que essas pessoas não pegavam. Né? E aí foi que foi descoberta a vacina. Mas por que isso acontecia? Ora, naquela época não se conhecia vírus. Naquela época, está entendendo? Não se sabia que tinha anticorpos, que o ser humano tem anticorpos. Não sabia o mecanismo. Então, cabia às pessoas terem uma certa desconfiança. Então, não era uma coisa assim
extraordinária, inusitada, a pessoa tem um pouco de desconfiança. Mas hoje, que todo mundo tem acesso à ciência, que essas pesquisas científicas passam por testes rigorosíssimos De validação, né? nas agências de controle do mundo inteiro, do Japão, da China, da França, tudo, né? da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos. Aí a pessoa que não lê um livro, que não sabe nada do que isso aqui, sobre, né? diz a maior tolice do mundo e as pessoas acreditam. Senador... Rapaz, eu já vi pessoas dizendo que não deixa médicos, que não deixa os netos se vacinarem. Como é que pode uma estupidez dessa? O doutor Silvio Gente, falou. Eu um dia me irritei O lá. doutor Silvio Mendes falou isso aí. Pois é, um dia eu me irritei lá. Foi ele que o senhor viu? Um dia eu me irritei lá Não, tem que lá no Congresso. Me irritei lá no Congresso. Gente, esses que estão questionando a validade da vacina, eu faço um desafio a eles. Vá criar galinha sem vacinar as galinhas, para ver se com 1 ou 2 anos ele não está falido. Vá criar porco sem vacinar, para ver se ele tem sucesso. Vá criar vaca, como eu crio. Minhas vacas, duvido que elas recebam menos de 5 vacinas por ano. Por quê? Se você não vacinar, ela vai adoecer. Se você não vacinar a criança, ele vai adoecer. E, Elton, eu me lembro, quando eu fiz o curso de medicina, tinha umas perguntas clássicas que você era obrigado a fazer a toda pessoa que se consultar. Você nasceu de parto normal? É uma pergunta clássica que tem que fazer. Você caminhou e falou na época normal, nas épocas normais? Você teve as viroses próprias da infância? Por quê? Porque não tinha vacina. Todos nós, crianças, tivemos todas essas viroses. Cachumba, papeira, que é a mesma coisa, varicela, né? Catapora, qualquer Passaram por todos cachumba. os ciclos. Tudo teve. Hoje, se você virar para um filho meu, para uma neta minha, e disser, você teve virose própria da infância, que bicho é esse? É porque Nenhum tá todo teve. vacinado, né? Todo vacinado, claro. O mundo é outro. Senador, você Aí a pessoa ser um médico e deixar de acreditar em vacina, pelo amor de Você Deus, acha que é ele o fim do mundo. Quer dizer, Mas você isso acha aí que com a eu que- responsabilidade de fala, por exemplo, o doutor Silvio dá um depoimento daquele? eu que sou psiquiatra, gente, pelo amor de Deus, como é que a mente humana é tão vulnerável, é tão falha, que o camarada abandona toda a ciência que aprendeu para seguir uma ideologia e morrer. Eu tenho colegas que dizem, não, eu não tomei, não tomo. Ainda hoje? Ainda hoje, tu já pensou um Jesus negócio desse? amado. Em algum momento, o presidente, você acha que ele se arrependeu, mas não teve como voltar, o ex-presidente? Nos bastidores Não. falam sobre isso? Não, deixa eu lhe dizer. Eu acho que o Bolsonaro, nesse ponto aí, ele é autêntico. O que não é o Trump. O Trump pregou a favor da cloroquina, tal, fez aquela confusão toda. O Bolsonaro seguiu aqui. Quando o Trump adoeceu, ele tomou o quê? Vacina. Não. Não, Quando- cloroquina, não cabe? Porque naquele tempo não tinha vacina ainda. Foi cloroquina? Não. Quando ele adoeceu, ele não foi tomar cloroquina, não, que ele defendia. Ah, entendi. Ele foi remdesivir, anticorpos monoclonais, corticoide. Procurou a ciência. As melhores medicações que a ciência tinha. Cloroquina era que ele era para enganar trouxa. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tomou cloroquina. A sorte dele e de muitos é porque a doença só cursa com gravidade num percentual pequeno. Isso é praticamente em quase todas as viroses. É assim. Quer dizer, a Covid, né, tem umas pessoas que não sentem nada. Tem umas pessoas que morrem. E entre um que não sente nada e um que morre, tem todas as... O senhor perdeu alguém? Perdi Mais próximo? próximo, 2 primos meus queridos. Eu perdi um cunhado. É. Jovem, né? E eu lhe pergunto o seguinte, pela experiência política, que não é pouca, a gente tem uma leva muito forte na Câmara Federal e no Senado de eleitos com esse discurso da extrema, do celular, dos discursos mais fortes, que quando a gente assiste, assim, diz, não, peraí, realmente foi eleito pelo povo? Como funciona isso? O senhor acredita, pela experiência, que esses ciclos dessas eleições de extrema-direita, pela internet, com muita visualização, elas se perpetuam por muito tempo ou elas vão dar uma... Olha, Yeltsin,
eu tenho uma preocupação muito grande Com isso? com isso. Eu acho que a internet ajudou a radicalização da sociedade. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita radicalização. Por quê? Hoje todo mundo tem acesso à internet para botar suas opiniões. E primeiro não. Você se informava pela televisão, pelos jornais, pelo rádio. Então chegava uma pessoa com uma ideia absurda, procurava o jornalista, passava aquilo para o jornalista. O jornalista não publicava aquilo. Checava e... Está entendendo? Isso não aqui existe. É coisa Tá. de doido. Hoje não. Hoje vai direto, sem crítica, sem filtro, Sem embasamento algum. sem embasamento algum. E as pessoas acreditam nas coisas mais absurdas do mundo. Você imagina, Fernão de Magalhães deu a volta ao mundo, eu acho que em 1520. Tem 500 anos, 5 séculos. E toda a evolução que teve a ciência. Como é que uma pessoa de sã consciência hoje pode acreditar que a Terra É plana. é plana? Não, como é que tem gente que acredita nisso? Isso é loucura, né? Mas tem gente que acredita. E defende. Agora tem os picaretas, os farsantes, que fazem disso daí para poder industriar e tirar vantagem disso. Eu vi uma época dessa dele, o cara disse, não, mas porque... Rapaz, mas tem a foto da NASA mostrando que a Terra é redonda. Não, mas a NASA tem excelentes desenhistas. Ué, O que tem a ver uma coisa com a outra? querendo dizer que a foto da NASA era produzida. Mas o né? senhor se preocupa, por exemplo, que esses ciclos eles continuem? Eu me preocupo com essa questão da inteligência artificial, Sério. das fake news, porque não é fácil de controlar e de combater. E aí, depois que a fake news saiu, que surtiu o efeito político, a pessoa já foi eleita, o outro já foi derrotado. Como é que fica? Você está entendendo? Sim. Então, é um negócio muito complicado. Mas e por que o Senado e a Câmara não apressam cada vez mais essa legislação? Nós estamos pensando nisso aí. Os Estados Unidos teve agora uma sessão, inclusive, com o Zuckerberg lá, pedindo desculpas. Então, Que é um sinal muito positivo. muito positivo. É preciso um controle, não há a menor dúvida disso. Isso é a favor da regulamentação, Sou né? a favor da regulamentação. Tem que ter regulamentação. Não pode ficar do jeito que está. O cara da porque internet vai falar assim, mas senador, eu tenho meu direito de liberdade, eu posso falar o que eu quiser. Não é isso que Não. eles falam? mas não pode ser assim. Por quê? Tem gente no YouTube aí ensinando as pessoas como se mutilarem, ensinando as pessoas como agredir crianças, ensinando pessoas como se suicidar. Você acha que nós devemos ser a liberdade Aí para eles- tudo isso? eu vi Não. alguns depoimentos deles, eles falam assim, nós temos uma autorregulamentação, isso nós não deixamos acontecer, mas é muito diferente quando você tem uma regulamentação que você penaliza, né? Na prática, o que tem sido demonstrado é que a autorregulamentação deles não existe. O que existe é o dinheiro. Aquilo que dá dinheiro, eles deixam, os que não dá dinheiro, eles tiram. Então, é evidentemente que precisa, e as Big Tech aí tem que ser... Isso tem caminhado mais forte no Senado e na Câmara Federal? E isso dá uma preocupação muito grande. O Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal estão muito preocupados com isso. Estão se discutindo legislações. O mundo inteiro está discutindo isso daí. E nós temos que fazer legislações comparadas com os outros países para poder ter um certo... dúvida minha, o senhor concorda ou não nisso? Eu tenho percebido que essa legislação, ela meio que vai ser unificada em termos de mundo. Quando encontrarem um consenso de que é mais ou menos isso, meio que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Você acredita que seja isso? Eu acredito que sim. Porque nós vamos chegar a um ponto... Na verdade, eu sou muito estranho nessa área, né? Eu tenho 73 anos, estou com pouco tempo nesse mundo, mas o que se faz hoje com inteligência artificial, o que se faz hoje com fake news, tem que ter um controle, porque senão como é que você sabe? Como é que você sabe que uma coisa é verdadeira ou que não é verdadeira? E isso nós sabemos que tem uma influência O senhor devastadora. falou em influência, né? É preocupante. Alguém que sequer foi candidato a qualquer coisa e de repente aparece num Senado, numa cadeira do povo, com
não sei quantos milhões ou 1.000 votos e... Mas como? O Bolsonaro quebrou um paradigma, né? Porque aqui no Brasil a regra era quem tem maior tempo de televisão tem mais chance de ser eleito. Então, uma pessoa que era candidata a prefeito de Teresina, candidata a governador do Piauí, qual era a primeira obrigação? Tempo de TV. Congregar os partidos, o maior número de partidos, para ter o maior tempo de televisão para poder levar sua mensagem. Isso. O Bolsonaro desmoralizou, quer dizer, o Obama já tinha desmoralizado isso nos Estados Unidos, né? Porque, quer dizer, o Obama foi pelas redes sociais e o Bolsonaro fez a mesma coisa. Tinha acho que meio minuto de TV e aí as redes sociais romper a bolha. conseguiram romper a bolha. Bom, senador, 2 perguntas aqui. Durante a pandemia, o Bolsonaro teve sua parcela, digamos, sua parcela de culpa, não comprou a vacina na hora certa, enfim. E o Congresso Nacional, ou seja, a Câmara e o Senado, teve a sua parcela? Onde foi que errou e onde foi que acertou? E a outra pergunta é, como que o senhor analisa o 8 de janeiro? Bom, deixa eu falar aqui. Eu acho que a Câmara, o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, o Supremo Tribunal Federal tiveram um papel preponderante na defesa da ciência. Quer dizer, se não fôssemos nós, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, se deixasse por conta do Executivo, a situação teria sido muito pior. Por quê? Porque o comando, você quem é que estava à frente do Ministério da Saúde? O Pazuello. Antes, obedecendo a ordem de quem? Mandetta lá do também. Bolsonaro. Mandetta caiu. Que conhecimento o Bolsonaro tem de epidemiologia, de virologia, de infectologia? Está entendendo? Nenhum. E tinha uma posição, francamente, anti-ciência. Então, já foi... O Brasil teve um pior desempenho da imensa maioria dos países do mundo. Por causa dessas ações porque ainda teve o controle, o contrapeso do Congresso e do Supremo. E se não tivesse? Teria sido um desastre, sem nenhuma dúvida. A segunda pergunta aqui, como é que o senhor analisa o 8 de janeiro? Tudo que foi mostrado, o senhor chegou a ver outras imagens que não foram ao ar? E não, como o senhor analisa? Não, só vi o que foi ao ar mesmo. Eu analiso o seguinte: aquilo foi uma ação premeditada, planejada, meticulosamente durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Não só no último? Não só no último. O Bolsonaro nunca defendeu a democracia. Ele sempre acha que a democracia não é o regime ideal. Então, todas as ações dele foram no sentido de que, se ele pudesse, ele daria um golpe. Aliás, antes dele ser presidente da República, ele respondeu uma pergunta que foi feita a ele, que ele disse que, sendo eleito presidente da República, imediatamente ele fecharia o Congresso Nacional. Então, aquilo ali, houve uma coordenação, e eu disse, ninguém pode admitir que um ônibus vem do Rio Grande do Sul, outro vem do Paraná, outro vem do Piauí, outro vem do Maranhão. Essa conta alguém tem que pagar, né? Que todos chegam na mesma hora em Brasília. E aí se reúnem e marcham na esplanada do Ministério e vão quebrar... Com pouca polícia, enfim, com a Sem nenhuma dúvida, houve conivência. Aquilo estava armado. Tem imagens, os soldados abrindo a passagem para as pessoas. Era um número ridículo de soldados que estavam lá para garantir. Naquela viagem, por exemplo, dele... Então, qual era a ideia? Era provocar uma comoção na sociedade, dizer que o país estava um caos e chamar as Forças Armadas para tomar de conta e, naturalmente, entronar o Bolsonaro lá para continuar comandando. E que não deu certo, né? Felizmente não deu certo. A sociedade brasileira é uma sociedade madura, mas que deixou uma lição. Democracia é um sistema de governo que é um processo.
é uma construção permanente. Nenhum país pode dizer, não, estou no sistema democrático, aconteça o que acontecer, nossas instituições são sólidas, uns são mais sólidos do que o outro. Qual é a democracia mais antiga e mais sólida do mundo? Dos Estados Unidos. Vocês viram o que fizeram no Capitólio. Então, isso daí é um aprendizado, é um alerta e a gente tem que estar precavido para isso daí. O que esse endemoniamento contra o STF, contra o ministro Alexandre de Moraes, qual o papel, em especial, do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse resguardar da democracia? Ele sai de que tamanho ou fica de que tamanho para a Não, democracia? Alexandre de Moraes adquiriu uma dimensão que eu não sei se já teve ministro do STF com a dimensão que ele tem. Por quê? Porque ele tem a compreensão, né, do limite e da força da lei. E tem a experiência, a vivência, que ele trabalhou com isso, né, a vida inteira. E mais do que tudo isso, ele tem a disposição, a coragem. Porque é um enfrentamento muito grande, né? Exatamente, de enfrentar sem nem com todo o destemor. Ele foi agredido fora do país com o filho, né? Todo mundo sabe o risco que se corre, né? Então, ele foi fundamental e é fundamental para o fortalecimento da democracia no Brasil. É uma situação muito louca que a gente viveu algum tempo atrás, que ainda perdura. Alguns no Congresso, senador, chamam de bancada do grito. Você não consegue conversar com o tom baixo. Incomoda o senhor no Senado, quando você começa a ver lá? Não, uma coisa que assim, me chama a atenção como médico, né? Como pessoa que acredita na ciência. Gente, pelo amor de Deus. As pessoas tinham milhões de dúvidas. As pessoas, a Idade Média, nós passamos 1000 anos, né? Tudo era reza e tudo, ninguém acredita, não tinha ciência, né? O Galileu sofreu o constrangimento que sofreu, veio o Iluminismo e aí a ciência foi avançando na sociedade. Hoje nós somos uma sociedade científica. Sim. Quem é que não? É impossível a pessoa não acreditar na ciência. Aí você vê um senador que não acredita em, é meio louco, né? Em vacina, entendeu? Pelo amor de Deus. Bom, nós vamos... Médicos. E lá tem um monte, viu? E aqui também, mas vamos para frente. Vamos sair de Brasília e vamos voltar para o Piauí. Nós vemos agora na era Rafael Fonteles. O senhor foi eleito com o Wellington Dias. Muita gente fala das pegadas diferentes, de como exercer o papel de governador, de líder. Pela experiência que você tem, qual a grande diferença, por exemplo, entre WD, o Wellington Dias, e essa pegada de Rafael Fonteles, a forma de fazer política? O que mudou? Bom, o estilo é completamente diferente. O Wellington é aquela pessoa conciliadora, né, da política, que conversa, que dialoga, que chama, que vai de novo, que conversa de novo, que é incansável, né? O Rafael tem esse aspecto de ser muito trabalhador, muito presente, que o Wellington tem também. O Rafael, toda semana, ele está viajando, está num lugar, está no outro. O Wellington também é assim. O Wellington me disse uma vez que já tinha andado em todos os municípios do Piauí. O que ele tinha andado menos parece que tinha sido 14 ou 15 vezes. Caramba. Quem é o piauiense que tem um histórico desse? Ele é incansável, né? Mas os estilos são completamente diferentes. O Rafael é mais incisivo, né? Como incisivo nesse aspecto? Mais decidido, né? Mais rápido na... Quer? Não quer? Exatamente. E o Rafael tem esse foco grande no desenvolvimento. Ele é uma pessoa super inteligente, mas super inteligente, capta tudo, né, rapidamente, tem 1 milhão de informações na cabeça, né, das pessoas mais inteligentes que eu conheci, que eu conheço, e ele está muito focado nessa questão do desenvolvimento do Estado, que isso é fundamental. Então, ele está apostando nessa questão da energia nova, né, da transição energética que nós vamos fazer, na descarbonização, né, do ambiente. E o Piauí tem um privilégio extraordinário, Edson, porque para você fazer a eletrólise da água para produzir energia limpa, hidrogênio verde, você tem a fonte aqui inesgotável no Piauí, que é água em abundância.
você tem sol em abundância para Muito. poder fazer Muito. muito. Estamos aqui a 4 graus do Equador para fazer energia fotovoltaica e tem vento. Eu assisti o diretor da Casa dos Ventos dizendo que o melhor vento do Brasil era o vento do interior do Piauí para produzir energia eólica. Por causa de quê? Por causa da constância, da regularidade. Porque vento, tem um tempo que tem vento, outro tempo não tem vento, vento é de noite, Aqui é o ano inteiro. Aqui é o ano inteiro, né? De dia, de noite, no verão, no inverno, no outono, todo o tempo. Então, e nós temos ainda uma grande vantagem. Nós temos uma ZPE. O Brasil só tem 2 ZPEs. Aqui é do Piauí e é do Ceará. Então, o Piauí e o Ceará vão tirar vantagem disso daí. E quais são os estados que estão mais próximos da Europa? O Piauí e o Ceará. Parnaíba, então, para lá. Então, nós vamos, com toda certeza, nós vamos ser grandes produtores de hidrogênio, de amônia verde, de hidrogênio verde, e vamos exportar isso para o mundo inteiro, principalmente para a Europa. Pela pegada do Rafael, do governador, você acha que isso é para curto prazo, médio ou longo prazo? Não, começa agora, né? Mas esses investimentos são feitos... É porque ele tem uma meta de que o Piauí, até o final do ano, isso aqui roda nos bastidores, não tem nada oficial, né? Mas que no final do mandato dele, o Piauí seja primeiro lugar em várias áreas no Brasil. Segurança, educação, ele tem como muito fortemente energia. Não, você duvida sobre segurança ninguém questiona, né? O Brasil, o Piauí hoje, agora com o Chico Lucas lá, tá... É impossível você passar numa avenida aqui em Teresina para você não encontrar 5 carros da polícia para todo lado. Então, realmente... Não, todas as áreas estão melhorando. Você veja a questão... Eu tive com o Rafael outro dia, Edson, no Cerrado. É uma coisa extraordinária que está acontecendo. Porque o Piauí vem batendo recorde acima de recorde de produção. No governo do Monsanto, o Piauí não produzia 1 milhão de toneladas de grãos. Agora, no início do século. Este ano, nós já produzimos 7 milhões de toneladas de grãos. O Brasil aumentou a sua produção de grãos do início do século para cá em 3 vezes. Isso é um fato inédito na história da humanidade. Nenhum país conseguiu, em 20 anos, triplicar a sua produção. Nós saímos de 100 milhões de toneladas de grãos para 317 milhões de toneladas. O Piauí multiplicou a sua produção por 9. Caramba, 3 vezes mais. 3 vezes mais do que o Brasil. E agora está acontecendo um fato extraordinário, que é a verticalização da produção. Então, nós estamos crescendo quantitativamente, como vimos crescendo até agora, e vamos crescer agora qualitativamente. Como? Uma fazenda dos Franciosos que nós vimos lá em Baixa Grande do Ribeiro, produzindo algodão irrigado. Ele tem vários pivôs centrais, cada pivô tem 1 quilômetro, 1,2 quilômetros, 1.200 metros gigante, né? De raio, irriga 350 hectares de uma vez só. Então, isso é uma coisa... Quer dizer, é como se fosse chovendo pouco, chovendo muito. Tem água. Está garantido. O grupo Tomazini vai montar uma indústria, uma produção de frangos lá em Uruçuí. Faltava uma rede de transmissão de Ribeiro Gonçalves para Uruçuí, que o Rafael fez, que custou 100 milhões de reais. E agora o grupo Piveta, do Otaviano Piveta, que eu vou me encontrar com ele amanhã no Mato Grosso. Eu estou indo para o Mato Grosso fazer esse percurso lá. Estou indo, inclusive, com o Vitor Hugo, que é o da Invest Piauí. Do Invest Piauí. E se associou com o Cornélio aqui e vão montar uma usina de etanol de milho lá em Uruçuí. Esse etanol, essa usina, vai consumir 1/4 de todo o milho produzido no Piauí e vai produzir etanol para abastecer 100% do Piauí. Então, você imagina a grandeza... Que vai se tornar o Piauí nos próximos anos. Né? Pronto. Então, isso daqui você agrega valor. Quer dizer, ao invés de você levar a soja, o milho para Fortaleza, para Recife, você já vai levar o grão pronto. Tudo já beneficiado. Você já vai levar o etanol. Então, você vai com um valor muito mais agregado, verticalizou a produção, agregou valor, gera emprego, renda, né, divisas e melhoria da qualidade de vida. Nos bastidores de Brasília, o que se fala sobre o Rafael já?
Não, todo mundo que conhece o Rafael ou que conheceu o Rafael tem uma ideia muito positiva dele. De um cara super inteligente, rápido no raciocínio, tá entendendo? E um cara que dá soluções práticas, pragmáticas, objetivas, tá entendendo? Ele não é visto pela população como um cara de esquerda. Apesar dele ser Isso chama muita atenção, né? do PT, É. ele é um cara da solução. É um cara que está ali para entender o problema, encontrar a solução e resolver. O que interessa o que é para a sociedade, que as coisas funcionem. Então ele tem esse espírito prático que é louvável. Ele tem cara de presidente algum dia? Rapaz, ele tem vontade, viu? Eu sei. Ele tem capacidade para isso? Tem capacidade de sobra. E acho que ele pode se qualificar. Inclusive, já conversando com ele, digo, você tem que ser o governador mais bem avaliado Do Brasil. do Brasil, porque você é de um estado pequeno para se tornar conhecido, né? Como o Ciro Gomes Fez a época, né? fez à época. O Ciro foi o prefeito mais bem avaliado de Fortaleza, foi o governador mais bem avaliado do Brasil, e isso catapultou, não é? Lhe deu condições dele. Mas isso é a um longo prazo? Porque Não, muita a gente se longo- fala se Não, a longo prazo. o Lula vai ser de novo. O Lula vai ser de novo. Ele é pré-candidato, candidato à reeleição? Não há a menor dúvida. Sério, senador? 100% certo. Salvo Aconteceu algum algo. fato né, novo, né, e que não esteja previsto, né, algum imprevisto. E nesses últimos meses o Brasil tem tido ótimas notícias, né? O Brasil tem tido notícias do ponto de vista da economia fabulosas. Quando o Lula assumiu, o que é que os economistas diziam? Que o país iria crescer 0,5, 0,8 no máximo. 0,8 no máximo. Cresceu 3%. A balança comercial do Brasil. Nunca o Brasil teve um saldo na balança comercial quando teve esse ano. Quanto? 100 bilhões de dólares. Para ser mais exato, 98,8. Estou arredondando para 100. 100. Né? Então, esses dólares entram no Brasil. Isso movimenta a economia. Baixa o dólar. A Bolsa de Valores, 134 mil pontos. Nunca na história do Brasil nós andamos com 134 mil pontos. E isso traduz o quê? Uma confiança Do investidor. que o né? mercado tem, que os investidores têm, que as empresas têm, internas e externas, no comando da economia. Ora, se há uma insegurança, se há uma instabilidade, o que é que o empresário faz? Compra dólar. Não compra ação, porque ele não sabe o que é que vai acontecer com a economia. Se há uma confiança, o que é que ele faz? Ele vende o dólar e compra ação. Só compra ação quem está acreditando que a economia vai crescer, vai prosperar. São números vai melhorar. reais de dados de instituições que Não, trabalham oficiais. para Não, não falar no achismo, né? É. Vai lá, que isso aí tem minha última. aqui. São tantas perguntas, senador, mas eu pergunto ao senhor, fazendo exercício de sinceridade, é a minha primeira pergunta. O senhor esperava mais do pré-sal? E a outra pergunta é, como é que você vê o Brasil crescendo tanto e o Milei na Argentina nesse desespero? Boa. Bom, o pré-sal foi uma aposta certa que o Brasil fez. Então, o Brasil está crescendo muito a sua produção de petróleo. Nós já vamos para mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia. Este ano, nós tivemos um saldo na conta petróleo de 20 bilhões de dólares. O Brasil é hoje um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Isso é um feito extraordinário. E o pré-sal abriu uma oportunidade para a Petrobras explorar agora a costa equatorial, que sai do Ceará, passa pelo Piauí, Maranhão, o Amapá, e aí isso aqui tem muito petróleo. Aqui na Guiana, Francesa? que o Brasil, entre Brasil e Venezuela. que o Maduro está querendo invadir, não é? Tem muito petróleo, já está provado que tem petróleo aí, então nós vamos partir para explorar isso daí, e isso vai ser uma outra grande riqueza. Qual é a minha frustração? É que por conta de uma legislação
completamente esdrúxula, completamente anômala, completamente deformada. Esse recurso dos royalties do petróleo O senhor lutou muito. ficaram praticamente todo no Rio de Janeiro. Então, nós apresentamos uma emenda, eu, Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, né, que tinha sido deputado federal, tinha sido presidente do Tribunal de Contas da União. Nós apresentamos uma emenda para a divisão equitativa e democrática dos royalties do petróleo. Por quê? O que é que diz a legislação? É que se você tem uma mina, né, que seja petróleo ou outra coisa, e você extrai no estado, aquele município tem um privilégio, que é normal, porque está ali. Ninguém acharia bom que o Piauí tivesse petróleo, tira o petróleo daqui do Piauí, o Piauí não recebe nada. Tira o minério do Piauí, o Piauí não recebe nada. Ninguém concordaria com isso. Mas aí fizeram a legislação e botaram que o petróleo do mar, o estado que estivesse confrontando seria do estado. Olha, isso é uma piada. O estado é da União, não é de nenhum estado, não é de nenhum estado. O mar é da União. Quer dizer, você está na praia de Copacabana, botou um pé dentro do mar, você não está mais no estado do Rio de Janeiro, você está no território, na plataforma continental do Brasil. Está entendendo? Então... E por que passou? Não, nós passamos. Não, por que não passou isso? Não foi adiante? Nós passamos, aprovamos, né? A Dilma vetou, nós derrubamos o veto da Dilma. Por que ela... E a lei foi influenciada naquele tempo pelo Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro. Uhum. Aí tem uma série de coisas que é complicado demais, né? Às vezes eu brinco, né? Tem um sujeito que é pobre, ninguém tem pena dele. Aí tem um rico que fica pobre, todo mundo morre de pena. Rapaz, e o mundo de pobre que tem aí, ninguém tem pena, entendeu? No Rio, no caso. O Rio está mal acostumado a receber o que não é dele, que é indevido, isso daí, não há a menor dúvida, entendeu? Aí o que é que aconteceu? O governador do Rio de Janeiro entrou no Supremo e a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar. Que toda essa briga agora que está no Congresso, para as liminares não poder ser dada por um ministro, isso não tem cabimento. Ora, uma lei dessa que foi votada no Congresso Nacional, o Congresso Nacional o quê? É o povo brasileiro. Tanto faz você dizer que foi votada por 513 deputados, 81 senadores, como dizer que foi votada por 203 milhões de brasileiros. São os representantes. Como é que uma pessoa sozinha pode fazer uma coisa dessa? Ela disse, que botou na sentença dela, que imediatamente submeteria à decisão do Supremo. Tem 10 anos isso. E nada aconteceu. E nada aconteceu. O Piauí hoje receberia o quê? Não sei, mas acredito... Em termos generalistas. Muito mais de R$1 bilhão por ano. 1 bi. Muito mais do que Assim isso. como outros estados. Assim como outros estados, todos receberiam, né? Caramba, que loucura. Espero que votem, né? Ou que saia, que coloque à disposição para o colegiado. Isso aí é uma dívida grande que o Poder Judiciário O tem. senhor tem esperança? Tenho, e eles já marcaram, depois desmarcaram, marcaram de novo, remarcaram, depois inventaram que tinham que fazer um entendimento com os estados. Não tem que fazer entendimento nenhum. A função do Supremo Tribunal Federal é uma só. Esta lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional é constitucional ou é inconstitucional? Ele só tem que dar essa resposta. E o porquê disso tudo? Não, é o que eu estou dizendo. Eu acho que o Rio de Janeiro tem dinheiro para nada, a saúde não Até funciona. porque quebrou várias vezes, pediu ajuda do governo federal. Aí se tirar esse dinheiro, acaba de acabar. Não, rapaz. O Rio de Janeiro tem a segunda maior renda per capita do Brasil. Ninguém tem pena do Maranhão, que tem a pior renda per capita do país. Nem do Piauí. Bom, para fechar, senador, sei que seu tempo, sua agenda é escassa, eu queria falar sobre Teresina. O senhor não tem errado nos últimos anos sobre qualquer eleição, né? Primeiro eu queria falar pela experiência, pelo amor que você tem à capital, que não é pouca, a convivência, a relação. Como é que o senhor tem visto a atual gestão? E se foi acertada a escolha de Fábio Novo? E rodou muito na internet um vídeo que você faz uma brincadeira com essa eleição quando disse ela está no papo. Foi certa aquela sua fala? Já me arrependi. Já? Já. Aliás, eu me arrependi na hora. Sério?
Por quê? Tá sério. Não, porque eu sou normalmente uma pessoa muito, muito modesta, tá entendendo? Eu não sou assim de afirmações Foi peremptórias, né? excesso de confiança? Um excesso de confiança. Eu não deveria ter dito aquilo ali. Na verdade, eu expressei o meu sentimento. Como é que eu vejo? O Fábio, um bom candidato, inteligente, preparado, né? Foi secretário de Cultura, fez uma administração extraordinária, já provou que é um bom gestor, né? É bom de diálogo, de entendimento e tudo mais, de debates. Tem agora o Paulo Márcio, que vai ajudar muito a campanha do Fábio. O Paulo Márcio penetra numa Mas não queriam. que não queriam. Alguns do MDB. Claramente, óbvio, João Matos não queria. Mas ele conquistou esse lugar, né? Ele foi, né? Foi, se credenciou. É um médico super conceituado, né? Melhor gestão do Brasil em termos de hospitais No universitários. hospital universitário, que aliás eu estou ajudando muito Ele lá. fala muito sobre isso. Pois é. Então, é uma chapa muito boa, com os apoios todos que ele 11 partidos. estão recebendo. E o mais importante de tudo, Yeltsin, é o link que a sociedade de Teresina vai fazer com a administração do Rafael Fonteles, com a administração do Lula. Todo mundo vai olhar para o Fábio Novo e vai ver o quê? Rapaz, esse Fábio é danado. Ele sendo eleito, ele vai pegar aqui e fazer por Teresina o que o Rafael está fazendo no Estado. Vai aproveitar essa situação para receber os benefícios do Lula, que é do partido dele, amigo do Piauí. Está entendendo? E vai comparar com a outra situação, que vai ficar atravessada, não é? E eu acho que o instinto, né, de todo o ser humano de buscar uma melhoria, vai ver que o momento que nós estamos vivendo é o momento. A melhor opção para pegar a Teresina e impulsionar o desenvolvimento, gerar emprego, renda, melhorar a vida das pessoas, melhorar o transporte, melhorar a saúde, melhorar a educação, né? Melhorar todas as áreas, né, da administração, todo mundo vai ver que vai ser o Fábio Novo. Seria escalar isso. Município, Estado e governo federal. Uma Pronto. tríade. Eu acho que é fácil das pessoas entenderem. O Rafael está dando certo, o Lula está dando certo, o país está desenvolvendo, o Estado está desenvolvendo. Teresina está com problemas. Se esse mesmo grupo que está administrando bem for para Teresina, a chance de dar certo é muito maior do que a chance de dar errado. Só para... pode concluir, desculpa. Não, Era só para terminar aqui. O doutor Pessoa tem dito muito que não recebe ajuda do governo, que não recebeu ajuda dos deputados federais, dos senadores, que vai a Brasília, clama por dinheiro e esse dinheiro não vem. Procede? bom, isso foi motivo de uma briga muito grande minha com o Ciro Nogueira, porque eu tinha colocado recursos para Teresina por 2 anos e ele, como todo poderoso ministro da Casa Civil, ele vetou esses Então o recursos. senhor colocou. Coloquei, nunca deixei de colocar, né? Agora, eu coloquei novamente e agora ele não tinha mais o poder de vetar. Então, este ano, nós colocamos para a Prefeitura de Teresina, para a Secretaria Municipal de Saúde, para cuidar da saúde aqui de Teresina, 35 milhões de reais. Você está vendo a crise que está passando o HUT, Uhum. né? A saúde. Então, eu socorri com esses 35 milhões. Coloquei mais, Elton, 30 milhões de reais para fazer asfalto nos bairros periféricos aqui de Teresina. Ora, se eu tivesse Não é feito... da prefeitura, não. Hein? Esse dinheiro todo que está de asfalto. Tem Como? muito asfalto sendo feito. Não, esse recurso que eu coloquei foram empenhados, mas ainda não foram, não foram executados. não foram executados, né? Então, eu estou fazendo a minha parte, na medida do possível. Se não fiz mais, é porque houve esses... Rapaz, o Ciro foi Esses danado. problemas. Vetou com qual motivo? Aí você veja a crise que Teresina está passando, o problema que tem de saúde no Estado, e isso porque eu fui ministro da Saúde. Uhum. Que quando eu fui ministro da Saúde, Aumentou, né? Eu lembro. eu aumentei o piso, Eu né, lembro. o teto aqui da saúde do Estado. Então, eu praticamente dobrei.
Só o HUT, né, o Firmino me fez esse pedido, ele era o prefeito da capital, eu aumentei naquela época em 60 milhões de reais. Hoje está mais de 100 milhões, porque isso é corrigido anualmente, né? Quer dizer, são 5 milhões por mês que entravam, que hoje são quase 10 milhões por mês. Quase que dobrou, né? Quase que dobrou. Porque eu, como ministro da Saúde, eu aumentei. E quando você aumenta, isso fica para sempre. Então você imagina como estaria a saúde Verdade. aqui se não tivesse acontecido isso daí. E agora, além desse recurso para a saúde, que é uma das grandes preocupações minhas, eu coloquei 25 milhões de reais para fazer a ala do câncer no hospital universitário, tão bem dirigido pelo Dr. Paulo Márcio. Paulo Márcio. Né? Então, hoje você só tem em Teresina um hospital para tratar do câncer, que é o Hospital São Marcos. É verdade, com essa segunda opção vai aliviar muito, né? Aliviar muito. Eu coloquei 25 milhões e coloquei mais também, 65 milhões para a Secretaria de Saúde do Estado, para poder cuidar da saúde do Estado. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho. Quer dizer, quando eu cheguei em Brasília, eu digo, bom, o meu mandato, são muitas coisas que a gente vai fazer, mas eu devo me concentrar em quê? Então eu elegi prioridades. Primeiro e maior de todas, a saúde. Eu nunca deixo de mandar muitos recursos para os municípios, para o Estado, todo ano eu boto, para a capital. Né? Outra grande preocupação minha, com o sistema de abastecimento de água. Então, coloquei recursos para várias adutoras. Né? Fiz a barragem de Pedregulho lá em Dirceu Arco Verde, adutora para Dirceu Arco Verde, coloquei recursos para fazer adutora para Façanha. O senhor não abandonou suas bandeiras, né? Não abandonei minhas bandeiras. E a outra grande bandeira minha, sim, eu não falei o principal de adutora. Eu coloquei recurso agora e estou lutando com o Rafael para colocar no PAC para fazer a adutora para levar água da barragem de Genipapo em São João do Piauí para São Raimundo do Nonato. Perfeito. Isso vai ser a solução definitiva. Daquela região toda, né? Além disso, Yeltsin, uma grande preocupação minha foi com as estradas do Piauí. Porque esses anos de vacas magras, as nossas estradas se deterioraram. O Piauí tem, proporcionalmente, uma das maiores malhas asfaltadas do Brasil. Nós temos aproximadamente 10 mil quilômetros de estrada, sendo 3 mil de BR e umas 6 mil e tantas de PIs, tudo asfaltada. E no governo do Wellington Dias faltou realmente dinheiro, depois teve a interrupção da CID e as nossas estradas começaram a ficar deterioradas. Tive a sorte que quando eu cheguei no Senado, fui escolhido logo o presidente da Comissão de Orçamento e isso me deu uma estatura muito grande para eu trazer recursos para o Estado. Então, o primeiro recurso que eu coloquei foi para recapear a estrada, que se você andar agora você vai verificar, de Teresina, Zé de Freitas, Cabeceiras, Barras, que é muito importante. Batalha, Esperantina e chega. Esperantina, Morro do Chapéu, Luzilândia. Dá um tapete. Tá. Então, foi recurso que eu coloquei. De Joaquim Pires para a BR-343, né? De Regeneração a Oeiras, de Oeiras a Simplício Mendes, de São João do Piauí para Campo Alegre do Fidalgo, Lagoa do Barro, Queimada Nova, Posto Pipoca. É uma estrada importantíssima que liga, né, a BR 020 a 407. Coloquei recursos que agora, se a pessoa andar lá, vai estar toda feita, de Sebastião Leal. Agora eu estou entendendo que o Rafael está em primeiro lugar nessa malha de pesquisa aí. Agora eu entendi. Senador, Não, tenho ajudado na medida do possível. E agora, como relator do orçamento, Yeltsin, bem melhor. Eu tive um papel fundamental, É verdade. porque fui o relator, não podia perder uma oportunidade dessa de trazer recursos para o Estado, né? E mais do que isso, né, o governo Lula iria começar em 2023 e não tinha recurso para absolutamente nada. Sim. Nem para o Bolsa Família, nem para o Minha Casa Minha Vida, nem para a merenda escolar, nem para a farmácia popular. Simplesmente não tinha previsão orçamentária. Você imagina, Yeltsin, o que é que tinha para a Minha Casa Minha Vida, um programa importantíssimo desse, para levar a casa para as pessoas de mais baixa renda. Não tinha nada, né? Tinha 36 milhões de reais. Não vai para lugar nenhum. 36 milhões de reais não faz casa num bairro de Teresina, quanto mais no Brasil inteiro. É loucura. Aí
nós tivemos a ideia, era um grupo que trabalhava comigo, de fazer uma PEC, criando essa condição, né, que foi a PEC, chamada PEC da transição, para gerar recursos para poder o governo andar, senão o país paralisaria. Você teve um papel realmente preponderante e Então, fundamental. Aí teve o dinheiro para poder dar os R$600 do Bolsa Família. Só para o Minha Casa Minha Vida, nós colocamos R$10 bilhões. Está aqui agora no PL, vai começar um mundo de casas populares. São 30, acho que são 3.500, agora eu não lembro agora. Não, de assim, mais de 5 mil 5 casas. mil é casa. É. Bom, senador, eu quero muito lhe agradecer pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado desse papo. É um papo bem diferente de TV, de tudo. Eu tô rezando e orando para ver logo a disputa pelo Senado entre Ciro Nogueira e Marcelo. Não, são 2 vagas. Não tem... Eu sei, mas essa disputa eu quero ver. Quando eu era deputado federal, Edson, eu brincava, né? Essa eu quero ver. Disputa e tal. Eu digo, não, eu não disputo com ninguém. São 10 vagas. Eu me atraco com a minha vaga e deixo... Obrigado, viu, senador? Obrigado. Espero que você venha mais vezes para a gente bater mais prazer papos. imenso, viu? Estou sempre à disposição. Um papo super descontraído. É viu? bem legal. Dá tempo, né, de conversar. Maravilha. Tô às Espero que você ordens. tenha gostado da Estação I. Gostei demais. Tá, Viu? obrigado. Obrigado, senador. Se inscreva no canal, ative o sininho. Ô, dê essa moral pra gente aí. É isso aí, por gentileza. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.